Oiê! Mais um Papo Leal, mais uma entrevista incrível para apoiar vocês a como se preparar, como estudar para o Enem. E a convidada de hoje, para falar de sociologia, ela tem uma formação, ela é das minhas, é dessas que tem uma formação multidisciplinar, então naturalmente vai ter um olhar para o mundo que é um olhar diferente. A Sabrina, ela é jornalista, é mestre em história, trabalha com audiovisual, produz documentário, tem uma experiência muito diversa, é roteirista, é professora, é youtuber. Vou ficar aqui, se eu ficar aqui, eu vou ficar o tempo inteiro falando que essa mulher faz, é coisa demais. Foi indicação dos meus alunos, viu, Sabrina? Foram os meus alunos que falaram, cola nela, que eu já assisti um vídeo no YouTube, ela é mara para falar de sociologia. Eu falei, pois então eu vou colar, porque eu sou dessas. E eu já quero começar aqui agradecendo, professora, porque você de cara já topou, falou, vamos nessa, imagina, ajudo sim. Então, quero agradecer você ter topado o convite, estou bem feliz a gente bater esse papo junto aqui. Eu que agradeço. Que legal que foi a indicação, hein? Porque aquelas aulas eram polêmicas, assim, prof. Não era simples, tinha umas coisas ali. E foi uma experiência, minha primeira experiência em gravar vídeo, e é que eu adoro demais dar aula, né? E esses temas, então, ixi, juntei a fome com a vontade de comer, alunas e alunos, assim, maravilhosos, então rendia demais, então ficava fácil. Bom demais. Você vê que conectou com a verdade de mais pessoas. Chegou aqui no Goiás. Tá vendo? Maravilha, que coisa boa. Bom demais. E eu já vou começar aqui a nossa conversa, Sabrina, te perguntando sobre a importância de estudar sociologia para o Enem. Vou contextualizar a minha pergunta, tá? Como nem todo mundo tem aula de sociologia, mesmo falando de uma realidade brasileira, né? A sociologia vive esse rolê de ter ou não ter um espaço para discutir. Ah, não, basta que seja feito na aula de história, mas às vezes o conteúdo não cabe, enfim. Nem todo aluno tem clareza do que é sociologia. E às vezes ele bota a sociologia na conta da história, na conta da atualidade na geografia, dá uma bagunçada, não que não sejam disciplinas que conversem, elas conversam naturalmente, mas eu vejo que tem aluno que não percebe que teve sociologia na prova. E aí talvez não entenda a importância, né? Como eu já escutei de filosofia. Não, mas não cai filosofia no Enem. Meu Deus do céu, que prova você fez, meu querido? Já me dá um desespero aqui, um pânico, né? Então vamos começar por aí? Qual que é a importância de estudar sociologia para o Enem? Total. A sociologia, ela é importante para o Enem e para a vida, né? A gente acha que não, mas o momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento meio pandêmico, ele lido à luz da sociologia, nos livra aí de algumas aflições e tal. A sociologia para o Enem, ela vai te possibilitar e te dar ferramental teórico e também uma bagagem de conversa, tanto para história, para filosofia, para geografia e principalmente redação. Como são temas, principalmente nos últimos Enems, a gente tem visto que o povo está cobrando muito sociologia contemporânea. Então, como está vindo algumas temáticas que se relacionam com o mundo em transformação, Fernanda, não tem jeito. Ou a gente estuda sociologia, a gente se debruça sobre as temáticas e a gente vai ver na nossa entrevista que sociologia, sabe o que é? É viver em sociedade, é a análise do estudo da sociedade. Ora, eu, você, quem está assistindo, a gente vive numa sociedade. Ah, pois é, mas eu sou alternativo, eu sou como orgânico. Vive numa sociedade. Você está consumindo de um grupo, que é outro, mas ainda assim vive. É importantíssimo, quando a gente se debruça, a gente começa a ganhar um gosto, e a conversa de boteco, hoje à distância, ela ganha até uma vida maior quando você fala, pera lá, mas o Weber já falava disso. Epa, se regule aí, porque o positivismo, você começa a criar um estofo muito legal. É importantíssimo. Eu sou história, né, tenho formação em história, não tem um dia que eu não leia sociologia. Um dia. Eu adoro. E é lindo te ver falar, você vai ver que todos os professores que eu chamei aqui tinham algo em comum, que era a paixão pelo que faz, não só pelo educar, mas a paixão pelo ofício em si. A gente chama de ofício, né, enquanto historiadora. Minha primeira graduação também foi em história. Tem os meus dois pezinhos lá na história. E não dá para entender a história, inclusive, se a gente não pensar sociedades. Então, estão ali juntinhas nesse processo, né? De entender o que a gente está vivendo agora, isso de pegar as perspectivas teóricas. Eu vejo alunos querendo pegar citações de sociólogos, de filósofos, querendo chuchar na redação como se fosse resolver o problema, e não é por aí, né? A gente precisa entender o contexto, o que estava sendo pensado.
Então, é fundamental para essa prova de humanas, é fundamental para essa prova de redação. E aí, lógico que eu ia perguntar, eu fiz isso com todo mundo, tá? Eu ia perguntar, beleza, mas qual que é a importância disso pro Enem? E a resposta sempre vem, é para a vida. Porque é para a vida, né? Acho que a nossa vantagem aqui, acho que Sabrina vai concordar comigo, é que a prova do Enem, ela dá essa abordagem, né? Quando ela traz vida prática, quando ela traz problemas que pedem soluções, ela sai do quem disse o quê e ela abre para uma discussão de como é que eu entendo o mundo hoje a partir do quem disse o quê, né? Então, tá mais gostoso da aula agora, não tá? Tá demais. Eu dou aula de dinâmica das ideias sociais numa instituição privada aqui. E eu tenho um podcast, né? Eu gravei, que ainda tá, e logo eu vou lançar ele, então eu vou lá e falo como a tecnologia influenciou seu trabalho. E a partir dali eu trago o Bauman, que é o nosso sociólogo contemporâneo por excelência. Aí o pessoal fala, puxa, mas eu achei que era aula de sociologia, mas é sociologia. Só que nós estamos falando de tecnologia, das relações mediadas. Então hoje a gente vê muita gente, às vezes, né, o grande tribunal do Facebook, né, os grandes cientistas políticos formados no Facebook, isso não é prática, isso é achismo. A prática conectada aos conceitos, ela nos eleva como indivíduos, como seres humanos e principalmente como profissionais. Prática conectada a conceito não é você ser o chatão. Dizemos, eu já li um livro de 600 páginas, 700, nós estamos falando da tua capacidade de atravessar o conceito e ser uma pessoa melhor. Porque quando você aprende, você ensina e você torna o teu meio melhor. Não é para você ser o bonzão. Não, mas eu sei tudo. Não sabe não. Se a gente soubesse tudo, o dia que você aprender tudo, sabe o que você faz? Você pega a tua cobertinha e durma para sempre, porque você já morreu. Uma pessoa que sabe tudo, ela não existe mais. Não é? Eu acho, pelo Não existe o saber tudo, né? E Não. saber muito vai envolver, inclusive, uma humildade de saber o que não se sabe, né? E a gente vai para Sócrates. Então, se quanto mais eu sei, mais consciência eu tenho do que eu não sei, então o cara que sabe muito é justamente o cara que sabe que não sabe nada, porque ele está nesse processo de entender a si mesmo, de entender o outro. Agora, muito legal isso que você trouxe, Sabrina, de que vai pautando as discussões, né? Entendendo sociologia, a discussão sociológica, a gente consegue sair dessa lógica tão dicotômica, tão julgadora, para uma perspectiva de entendimento. Isso é bom, né? Sair do achismo, o que é isso? Isso é maravilhoso. E aí, falando de Enem, falando de sociologia para o Enem, vale a pena estudar tudo, de tudo? Ou tem algumas temáticas que, olhando para as provas dos últimos anos, é estratégico se debruçar sobre elas? Eu até fiz um resumão, que eu acho que é o pulo do gato para quem está querendo não evitar essa sofrência de estudar tudo. Porque quando a gente não tem esses conteúdos no próprio ensino médio, e não é às vezes uma coisa que a gente gosta tanto, que a gente gosta mais de química. Então as pessoas vão estudar isso e se debruçam. Eu daria algumas dicas que têm sido são recorrentes nos últimos, e pelos especialistas, as revistas que eu tenho lido, eu acho que vai valer de novo esse ano. Então, papel e caneta, aquela, né? Papel e caneta e bora. Nunca abandonem papel e caneta. O computador é legal, mas ter um caderno para você anotar é uma forma de você estimular o teu cérebro. Então, ao invés da gente ficar só aqui, toda aula que você está vendo, você anota, parece que aquilo gruda mais na nossa cabeça. Com certeza. Prof, quem quiser se dar super bem, se debruce sobre tudo que for conectado à questão de cidadania esse ano e democracia. Nós estamos num momento em que esses assuntos são atravessados por diversos atores sociais, temos a influência da cultura digital, a gente tem aí novamente a ascensão de governos, né, com um caráter um pouco mais autoritário. O que está acontecendo no mundo? O que é ser cidadão? A cidadania, ela passa por um processo de reavaliação. Eu até anotei, nos últimos 5 anos, nós temos alguma questão de cidadania que cruza conhecimento histórico e que cruza o conhecimento sociológico, perguntando, afinal, o que significa ser cidadão? Tem um site super gostoso que chama Politize. Eles têm matérias deliciosas, muito simples. Você fica ali, você nunca mais sai daquele site. Ótimas explicações a respeito do funcionamento do Estado e do que é ser cidadão. Isso é bem bom. Eu anotei aqui, isso é muito bom, educação.
As fronteiras da educação num contexto mediado pelo digital. Quer estudar, quer tirar boa nota no Enem, verifique como se dá o contexto da educação no mundo de hoje. A gente também tem grandes transformações. Teve muita polêmica, tem muita notícia que traz, mas esse ano é o ano de pensar a educação mediado pelas tecnologias. E isso significa trazer sociólogas e sociólogos contemporâneos. Isso é muito bom. Existe uma nova fronteira, que é a educação e o entretenimento. É uma briga de foice, mas alguns canais de TV vêm aproximando esses conceitos. Para quê? A prof faz mais ou menos isso, que ela traz um conteúdo que é denso nessa pegada do conteúdo voltado para o entretenimento. Então, mesmo que eu fique com a cara enfiada no celular, eu estou aprendendo alguma coisa. Isso vem com força, prof. Pode anotar. Política, poder, Estado. Não sei se vai ter um caráter, às vezes, tão calcado em ideologias, em pontos de vista. Mas o que significa pensar política hoje, poder e Estado? Nós, fatalmente, vamos ter que pegar alguns grandes teóricos, o próprio Foucault, que é um estudioso do poder. Se a gente for falar, por exemplo, de Estado, o Weber, não tem como fugir, né? Nós visitamos o Weber lá na transição do 18 para o 19, pode se preparar. Que é mais que não... economia, novas formas de economias colaborativas, economia criativa, pode dar uma olhada nisso, prof. Vai batata. São coisas que nós vemos o tempo inteiro, vai cair. Que mais que não sai nunca do Enem? Isso aqui é muito bom, a questão do capitalismo. O capitalismo está em crise? Isso que nós estamos vivendo, um montão de comércio que fechou em decorrência da pandemia. É uma crise do capitalismo, é uma transição. O que vem por aí? Pode se preparar, começa a estudar isso, e você vai anotando esses tópicos, você pega os textos, você vê os analistas falando e você tem o seu ponto de vista ali. Eu anotei aqui que eu gosto muito, o mundo em rede. Ixi, isso aqui assim, ó, pode anotar, e daí você vem, depois eu até falava nas minhas aulas, prof, vem me cobrar cerveja, se não cair isso daqui, eu aposto que o mundo globalizado em rede, que é um estágio a posterior do mundo industrial capitalista, nós estamos agora num momento que é um mundo global virtual. Vixe, o que é isso? Vai cair, pode anotar. E pandemia. A prova ainda que já possa ter sido pensada com teóricos, ela vai trazer sim algumas questões relacionadas à sociedade em crise, uma sociedade que, em decorrência de uma pandemia, se dividiu mais. A gente está falando de doenças. Será que o que a gente come tem a ver com isso? Como é que foram os trabalhos? Você pode ficar em home office o tempo todo trabalhando? Não, professor, eu sou motoboy, eu sou uma pessoa que trabalha na cozinha, eu tive que ralar, home office é para rico. E aí? Como é que fica essa discussão? Pode apostar que pode vir histórico de outras pandemias, por exemplo, e o mundão de hoje. Como é que a gente lidou agora e como é que lidamos no passado. Tratando disso, efeitos sociais, questão de meio ambiente, nós temos uma prova que acredito que vai trazer esse tipo de temática na sociologia, com certeza. Perfeito, Sabrina. E é legal te ver falando isso, né? Por mais que o banco de questões, ele tá ali, ele tá pronto, então a gente não tem questões novas sendo elaboradas, mas a seleção passa por esse tipo de filtro, né? Então, na hora de selecionar, seleciona-se justamente temáticas que conversam com o que a gente vive hoje, tanto que não é raro você ver uma questão, ou até o tema da redação, e esse sim é novo. Esse não faz parte de um banco de questões, ele pode ser completamente atual, embora não é tão comum. A gente tem ali fora do eixo, porque a ideia não é que ninguém tenha adivinhado o tema. A galera trabalha muito na perspectiva de saber trabalhar aquela temática, independente de se aquele tema foi discutido em sala ou não. Mas para as questões isso é uma realidade, né? Então, o que a gente está vivendo, quem vai filtrar as questões na hora de elaborar a prova, usa como filtro a realidade de hoje. Né? Então, é comum que isso aconteça. Que essas questões que já estavam no banco, né? Uma gripe espanhola, quer dizer, já puxa isso justamente. Porque o Enem é uma prova de problemas com soluções. Né? Você apresenta ali problemas, a gente consegue ver isso muito claro na redação, nas questões tem gente que não tem essa clareza, mas é isso. São problemas, e vocês estão vendo que a gente que são, puxa, o que a gente chama de futuro da nação, né? Brigada de nada, a gente espera que vocês
capacidade de solucionar os nossos problemas, é para isso, né? Por que botar essa galera para dentro de uma universidade pública, que é o principal objetivo do Enem? Vocês precisam resolver os nossos problemas, os meus, os da Sabrina, os de todo mundo. Então, quem está mais apto a entrar na universidade? Quem tem mais condição de resolver problemas, sobretudo problemas nacionais. Por isso que pensar em Enem e pensar em sociologia não tem como dissociar. Porque se sociologia vai estudar, né, a sociedade, a nossa humanidade, as mudanças, os conflitos, cara, tem tudo a ver com o Enem. É a lógica do Enem. É diferente de uma prova conteudista, né, professora? Que vai focar lá na prova de física, vai trazer, sei lá, uma barra de metal esquentada. No Enem não trata isso. O Enem vai trazer uma questão atual, real, e vai permear a sociologia e muita coisa. Fantástico. Bom. E aí, falando de redação, Sabrina, e na redação, como é que eu posso estudar sociologia para ampliar o temido repertório cultural, para dar conta de conversar bem, de produzir uma proposta de intervenção? Que tipo de estudo a gente pode fazer na sociologia para apoiar a redação? Ah, muito bom. Uma técnica que eu ensino, né, porque eu também sou roteirista, né? Então, às vezes a gente pega um temão social, recentemente a gente até fez um filme, né, sobre tecnologia, então você pega um negócio que é cascudo e aí você vai dando ali nomes para as coisas cascudas para você conseguir se debruçar. Você quebra uma coisona em pedacinhos para você ter condições de falar. Ninguém sabe falar sobre tudo, nós sabemos alguns aspectos da realidade. E pode parecer que não, apesar do mundo dizer o contrário, você que está assistindo, você gata, você gate, você gato, você tem aí habilidades e você tem um universo dentro de você que precisa só sair para fora. Não é porque tem um monte de gente, youtuber bombando, que você não está bombando, que você não é uma pessoa que tem um montão de coisa para externalizar. Você é uma pessoa plena de potência, né? Então eu sempre falo assim, dê nome para as coisas. A gente tem que ter 3 verbos que são essenciais para qualquer tipo de redação: reconhecer, conhecer, falar. Reconhecer significa que nós somos capazes de pegar um texto e falar: este texto fala sobre crise política. Conhecer, crise política fala sobre sistemas que estão sendo, né, se transformando. E falar, alguém te pergunta: o que é crise política? Aí você fala: crise política não é uma coisa nova, ela já vem, não, você já discorre sobre isso. Puxa, mas como é que eu vou falar? Sabe, no teu celular existe uma função que é gravar áudio. Você vai se enfiar dentro do seu quarto, lá bem escondido, você vai pegar esses grandes temas que a gente falou que pode cair. Então você vai falar, vamos supor, sobre direitos dos animais, que pode ser que caia, gente. Tá muita questão da Amazônia. Vamos supor disso. Reconheça o problema. Conheça o problema, fale gravandinho no teu celular. Se ouça. Escreva. Você tem uma redação prontinha a partir da sua visão, a partir de uma coisa que existe, e aí você cruza com autores e autoras. Quando você vê, você criou um texto e falou: mentira que fui eu, foi você. A partir de estratégias que a gente faz todo santo dia. Você viu uma notícia lá e mandou um áudio para sua amiga: fulana, você não vai acreditar, eu te avisei que ia dar BO isso. Aqui no áudio do WhatsApp, você inferiu sobre um problema, você criou um texto. Faça isso agora na prática. Usar o que existe e trazer esses verbos assim, mas isso aí funciona. Você vai virar assim aquela pessoa que escreve sobre tudo. As pessoas vão falar uma coisa e falam: veja bem, há controvérsias. Você vira essa, sabe como? Essa autoridade. Que massa. E essa dica é muito legal. Eu nunca vi ninguém dar essa dica, Sabrina. E olha que eu tenho tempo aqui nessa brincadeira. Eu achei genial num grau, porque às vezes me perguntam sobre esse processo de produção de conteúdo. Ah, da onde vem? Da onde vem? Como eu falo todos os dias, é um processo que acaba sendo natural, mas ele vem da constância, né? Estou todos os dias consumindo conteúdo, no meu caso, ouvindo perguntas de vários alunos, respondendo. Então, eu faço isso tanto que quando eu vou pegar os stories para gravar, eu estou fazendo, na minha cabeça, mais do mesmo do que eu já faço. Essa concatenação de ideias e se ouvir é fundamental. Eu vejo gente que tem muito medo da redação porque acha que vai vir de uma inspiração divina, né? De uma iluminação de uma luz. Vai baixar um santo, ele vai fazer a coisa acontecer. E se eu não tiver criativo na hora? Depender de inspiração é um rolê muito perigoso. Sabrina é roteirista.
Eu trabalhei com espetáculos de teatro, dança e música por muitos anos. Se você trabalha com arte, quando a inspiração vem, você comemora e faz. Quando ela não vem, você só faz. Ponto, porque precisa rolar, né? No caso da redação é isso. E se vier uma inspiração, delícia, abraça ela e se joga. E se não vier, respira fundo e faça. Não dá para esperar o momento de iluminação divina para escrever. E isso de fazer com a comunicação que a gente já usa, né? Que é a do celular, que é a de falar, é maravilhoso. Se ouvir é muito bom. Eu faço isso com os meus vídeos. Tem gente que não gosta de se ver, né? Eu digo, vou melhorar que jeito? É a mesma coisa de fazer um exercício de química e não corrigir. Mesmo que eu ache desconfortável no início, eu preciso ver um vídeo que eu gravei, eu preciso ouvir um áudio que eu coloquei lá no canal do Telegram, que a gente manda muito áudio, porque eu preciso escutar, tá bom? Ah, não gostei. Por que eu não gostei? Tá faltando o quê? Tá faltando conteúdo? Tá faltando timing? Tá faltando clareza nas sílabas? Eu preciso saber. Se ouvir é maravilhoso. Adorei, Sabrina, já tô fã já. Aí, ó, você já, o pessoal vai adorar, você falou tudo, prof, que é exatamente isso. É a gente... E as pessoas são tão boas e elas às vezes se escolhem atrás de ficar curtindo foto dos outros e não percebem como tem uma fala tão boa, como tem um universo ali. Aqui na minha cidade, aqui a sua experiência conta muito ponto numa redação. Você traz às vezes aspectos que são pouquíssimos, assim, que não são amplamente divulgados, as pessoas se impressionam. A gente está no mundo para se juntar enquanto humanidade, mas nós temos que ter características que nos tornam únicos e potentes e com a nossa identidade. E esse é um truque muito bom, prof, você vai adorar fazer. Eu faço toda hora isso. Massa. Agora vou fazer isso. Aí eu gravo, me ouço, anoto os pontinhos e trabalho daí com um pouco de, né, de uma forma mais robusta. Legal, não, muito legal, muito legal. Eu acabo fazendo esse exercício no canal do Telegram, que é uma comunicação mais direta, né, de pegar um insight, de falar. Então, a Uni me mandou uma mensagem sobre, sei lá, tô desmotivado, minha vontade de desistir. E aí a resposta que saiu para lá, eu sei que ela vai funcionar para muita gente. Ela vira um áudio aqui, e eu fui descobrindo isso no Telegram, mas adorei. Tem gente que tem mania de mandar áudio para si mesmo, né, no WhatsApp e tal. Eu sou mais do escrever listinha, mas essa dica, ela é muito boa. E ouçam o que vocês falam. Acho que isso que a Sabrina trouxe, de que a gente precisa se empoderar de quem se é, né? Eu estava lendo ontem uma filósofa brasileira, inclusive, que dizia sobre, para ela, o suprassumo do desenvolvimento da inteligência é construir a própria identidade, descobrir quem se é e não o que os outros querem que você seja. E eu acredito isso num grau federal. Descobrir quem se é, e o processo de escrita de redação passa por isso. Você vai escrever redação do seu lugar de fala, que é um termo que tem sido muito usado, né? Que não te impede de falar de nada. Mas quando eu tenho consciência de onde é que eu falo, eu tenho uma escrita muito mais coerente, congruente, embasada. E aí, se eu estudei sociologia, filosofia, eu consigo navegar por esse olhar de outros autores, no caso, arrasei mesmo, né? Aí é trabalhar a gramática, é uma outra coisa aqui, outra ali, mas a estrutura tá pensada. Eu fico olhando, Sabrina, pro medo que os meninos têm na prova de redação e eu vejo o quanto falta clareza sobre esse processo de escrita, de tomada de consciência, de quem eu sou, porque o tema não era para gerar tanto medo, né? Se eu tenho um repertório massa, o tema que vier, eu vou navegar dentro do olhar que eu tenho. E ok, até porque nós estamos falando de no máximo 30 linhas, a gente não está falando de escrever. Não é, é pontual. E eu vejo que isso tira o sono da galera. Então, treinar a fala. Treine. Arrasou! E você disse tudo. Repertório é uma coisa. Eu adoro a palavra repertório, ela é lindíssima. Repertório você não compra. Repertório você vai acumulando com conhecimento, com fala dos outros. E sabe como é que a gente acumula repertório muito? Aqui, ó. Ouvindo, é prestando plena atenção nas coisas que a gente está fazendo, é pegar livro. Não estou entendendo, mas você se dedica. A gente tem que compreender que o repertório, sabe o que é repertório? Não é por nada, é Netflix também. É aquele podcast que você adora, que mistura futebol com história. Repertório você não compra fácil, você tem que... Eu sempre costumo dizer isso, há um equívoco em achar, prof, que a gente tem as coisas prontas, que eu vou ouvir um livro e vai me bastar. Você tem uma missão na sua vida que é fazer dela a melhor coisa possível. E sabe como é que a gente faz isso? Com disciplina e com trabalho.
e como vocês estão nesse momento, sabe qual é o trabalho de vocês? Serem os melhores, as melhores possíveis nesse exame. Nesse sentido, usem isso a seu favor, vocês não têm que fazer mais nada nesse momento, claro, tem gente que tem que trabalhar, mas eu digo, qual é a sua maior missão nos próximos meses? Ora, é isso. A gente tem que pegar nossas missões, fincar bandeirinhas e falar, muito bem, para eu entrar nesse mato eu faço como? Que ferramentas eu preciso? É repertório, é leitura, é pegar o celular na boa, ficar 10 dias sem saber da última gafe de não sei quem e se encher de coisa boa. Porque a tua redação vai ter uma potência muito maior do que o achismo, que é o que nos vem em forma de título de notícia. Faz um detox, tira 10 dias detox desse monte de conteúdo que não está te agregando e seja feliz. Não podemos A vida é muito curta para a gente ficar perdendo tanto tempo, eu acho. É isso, né? Pensar que repertório, ele só vai ser meu repertório quando ele tem sentido para mim. Então, a fala de outra pessoa não é repertório. Por mais reconhecido que seja um filósofo, vai ser meu repertório quando eu der sentido àquilo. Por isso que decorar meia dúzia de frases não vai resolver o problema de ninguém, né? Se eu entendi do que falava Weber, ele faz parte do meu repertório, porque eu dei sentido a partir do meu mapa de mundo, de onde eu vivo, de como é que eu enxergo esse rolê, de como é que eu consegui conectar isso com outro filósofo. Aí ele é repertório. Enquanto eu tenho frases decoradas, né? Fulano pensa assim, Cicrano pensa assim. Eu não tenho repertório. Eu tenho um decoreba que vai me gerar ansiedade, medo, que vai fazer com que eu pense, nossa, mas será que vai cair um tema que o meu repertório encaixa? Se ele for seu repertório, ele encaixa. Porque ele não tem sentido nele. Agora, se ele for uma frase decorada, aí vai ficar difícil encaixar mesmo. Provavelmente você só vai conseguir encaixar se você fez uma redação parecida. Aí não é processo de criação, né? Aí é cópia mesmo. Você copia um trem que você falou em outro lugar e deu certo. E aí ter essa expectativa é perigosa. Eu vejo esse movimento muito claro. Os alunos torcendo para fazer uma redação igual que eles já tenham feito. Que expectativa perigosa, né? Entra num nível de ansiedade completamente desnecessário. Eu costumo brincar assim, gente, eu sei o que vai acontecer na redação esse ano. Aí todo mundo fica, ai meu Deus, lá vem. Não, eu tenho certeza. Vai cair um tema que você nunca escreveu. Aí todo mundo fica, essa é a expectativa real. Olha as últimas provas. Vai me dizer se alguém acertou especificamente o tema. Ninguém acertou, gente, porque ninguém ia falar sobre questão de pessoas com deficiência auditiva. Não dava para chutar. Ah, mas eu falei sobre necessidades especiais. Não acertou o tema. Era específico do específico. E essa é uma tendência das últimas provas, né? Para dizer assim, quero te fazer pensar na prova. Isso não é pega. Isso é genial. Quero saber se você decorou ou se você de fato consegue mobilizar seu repertório em cima de um tema. E eu sou apaixonada na prova do Enem. Eu começo a falar, fica até difícil. Mas é porque eu sou de um tempo de vestibular, Sabrina? 100% vestibular, né? Então é negócio do conteúdo com conteúdo do conteúdo. Não precisava nem no contexto. É ali, ó. E isso tá totalmente descontextualizado, né? Com o mundo real. Não faz tanto sentido. Falando de estudar. Se a gente considerar aqui, nos cursinhos top, galera da elite, você vai ter uma aula por semana, quando muito. Isso quando ela não reveza com filosofia. Adoro esses cronogramas. Aí é assim, tem uma semana, não tem na outra. Então, quando tá muito bom, tem uma vez por semana. Quando tá mais ou menos, tem a cada 15 dias. Na realidade, a maioria não tem aula. Né? Para focar na perspectiva sociológica, para trazer esse olhar que é transdisciplinar, que permeia essas discussões. E a pergunta aqui é, como é que faz para estudar a sociologia, sendo que boa parte das cargas horárias aí, elas não privilegiam a sociologia? Estudo uma vez por semana, estudo quando tem aula, não estudo na véspera, que eu já escutei isso também. Ah, não, o conteúdo é pequeno, porque eles fazem analogia com conteúdo e aula, né? Não, se tem aula a cada 15 dias, o conteúdo é pequeno. Quando chegar 30 dias antes do Enem, eu dou uma estudada. E aí, como é que estuda sociologia na rotina? Eu acho que é assim, você trouxe uma fala no começo que eu achei muito boa. Você falou assim, pois é, e às vezes as pessoas nem têm o contato com a sociologia, vai vir esse montão de coisa que a gente não tem contato, e agora? Muito provavelmente algum professor vai ensinar como é que a gente encaixa numa organização do nosso estudo, provavelmente você vai prever isso, né, prof? Uma maneira de eu me debruçar sobre os assuntos do Enem, em forma de tabela, no Google Agenda, seja lá a forma de organização que você vai ter.
A minha dica, para quem precisa muito conhecer esse universo e se debruçar, é sim, e tem muita coisa de graça, é a gente ter ali uma espécie de um cronograma mesmo, de dedicação diária, sendo que você vai fazendo pequenas associações. Então, por exemplo, a gente tem que, assim, não tem como fugir disso, temos que revisitar a sociologia clássica, né? Então, hoje em dia você encontra muita apostila, você encontra muito material, e você vai lá e vai botar na tua agenda lá, conhecer a sociologia clássica. De modo geral, os conteúdos são resumidos só para você se ambientar. Na sequência, eu dou dica para todo mundo, você vai procurar um canal no YouTube que traga os autores da sociologia clássica. Então, você vai pegar tudo aquilo que você passou teu olho e você vai ver um especialista te falando, ou uma especialista. Então, vai ser assim, tal. Matei durante 2 dias, é suficiente, a sociologia clássica com um aporte visual e teórico. Se você já está apta ou apto para avançar, você começa a fazer suas conexões. Então, você estabelece primeiro o referencial e, na sequência, teu fichamento. Então, durante uma semana, se você se debruçar, isso na aula é o que a gente sugere, para 2 unidades de estudo, separando 5 num dia, 5 no outro, vídeo num dia, vídeo no outro, deixa a quinta-feira para você escrever livremente numa lauda, um resumo. Durante uma semana, você dedicando de 1h30, 2 horas, para início, você consegue ter um conhecimento geral sobre o assunto. Na terceira semana, você já chegou, suponhamos, até a sociologia contemporânea. Você atravessa isso assim, ó. Você está no vídeo, você está trabalhando, tem gente que vai ter neném, que tem gente, o Enem é delicioso, que tem senhoras, tem pessoas, tem todo um universo maravilhoso por isso. Então, vamos supor que você tem uma vida atribulada, na terceira, quarta semana, você já tem capacidade e ferramental teórico para ler uma notícia e falar, mas isso aqui o Auguste Comte já falava. Isso aqui eu já tenho... Não, isso aqui já caiu em desuso, isso aqui não se fala mais, isso aqui são estudos decoloniais. Por quê? Porque você se dividiu e se organizou para ver o teu pensamento dessa forma. Funciona, que é uma beleza. Eu vi que você tem um monte de post-it, eu também faço isso quando eu tenho uns assuntão. Então eu pego lá o tema, vou botando em pequenos post-its e à medida que eu evoluo, os post-its saem da parede, até ficar a linha só que eu preciso e ter capacidade de verbalizar isso. Não tem erro, eu acho que é suficiente, ainda mais para um tempo curto. Ninguém aqui, às vezes as pessoas vão fazer gestão comercial do petróleo. Não tem necessariamente um viés tão calcado na sociologia, então você não quer se debruçar, você não vai virar uma socióloga. É para você ter pernas para entender os conceitos. E você consegue, não é por nada, você faz assim, ó. Tem para entender sociedade, e estamos imersos nesse rolê, é falar da gente, né? Então, dá para fazer muitas conexões. Eu adorei isso de pegar essa perspectiva do YouTube, de experts, e aí vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou a do planejamento, né? Para dizer, olha, tem que anotar, cara. Não dá. Se você tá cheio de boa intenção e aí sem uma organização prévia, você assiste um vídeo num dia, assiste outro no outro, daqui a pouco você não lembra mais qual foi o sociólogo clássico que você viu, qual você não viu, qual você entendeu, qual você não entendeu. Então, essa organização básica, né, de ok, então vou olhar quais são 6, são 10, aqui eu tenho 12 vídeos, tenho 47, quais são, vou distribuir, vai ser 1 por dia, não tenho esse tempo, vai ser 3 por semana. Essa organização prévia é fundamental para você ir percebendo o pequeno avanço, né? Isso. Eu brincar aqui, nada é mais motivacional, embora as pessoas tentem insistir o contrário, mas nada é mais motivacional do que a nossa própria história de vida. Olhar para o que você fez hoje. Hoje foi massa. Fiz isso. Nem doeu, inclusive estou feliz, amanhã eu quero mais. Então, construir uma relação positiva com o estudo é provar para o cérebro que estudar me faz bem. Caso contrário, ele vai tentar me ajudar, que é fazendo o quê? Me tirando de uma atividade que me gera desprazer. Por isso eu bato tanto nessa tecla. Todo mundo que vende essa ideia de alta performance, seja ela em qual for o estado, tá? No estudo, no atletismo, qualquer área, não são pessoas sofredoras. Você pode olhar e falar, nossa, mas a pessoa estuda nesse tanto. Estuda, porque gosta. Estuda, malha, corre, salta, porque enquanto ela faz, ela entra em flow, ela tá pleníssima. Se engana quem pensa que gente de alta performance, galera do cinema, galera que trabalha, que vira à noite editando vídeo. Nossa, como trabalha muito? Claro que trabalha muito.
mas enquanto tá ali, tá tão engajado que não deu nem o tempo passar. Enquanto a experiência do estudo é uma experiência amarga, que é desagradável, você não vai rodar 5, 6 horas estudando, sofrendo, porque ninguém em sã consciência faz isso. Então, transformar a experiência no positivo e fazer isso com vídeo é maravilhoso. Não é tanto da minha geração, né? Que eu já sou geração Y, eu uso o YouTube muito mais para gravar vídeo do que para assistir, mas para a molecada que é geração Z, tá doido, né? É justamente a linguagem que mais acessa. Falamos do que fazer. Minha pergunta agora é, Sabrina, e o que não faz? Tipo, o que você acha que é o maior erro na hora de estudar sociologia? Estudar tudo de uma vez. Eu acho que aquela pessoa, hoje eu vou para sociologia, hoje que se dane. Aí você vai lá e pega 19 livros, assim, você baixa todo. Eu gosto das pessoas que tem um monte de aba de livro baixando, assim, ó. Aí baixa todos os livros, aí vem aqui no Instagram. Aí aquilo começou a virar um pânico. Aí tem que ler o livro. Não baixa tudo de uma vez, não queira dar conta tudo de uma vez. A gente tem aí história que foi, né, a sociologia ela é uma ciência aí que, pelo amor de Deus, a gente está chegando aí no 4º, 5º século. Então você pense quanta água não rolou por baixo dessa ponte para você, atravessada e atravessado por informações, resolver o troço numa sentada. Não vai dar certo. A minha proposta é essa. A proposta muito conectada ao que a Prof trouxe, de você transformar esse estudo em algo para se emancipar e para fazer uma trajetória bem positiva, bem propositiva. Não estuda tudo de uma vez, você não faz nada de uma vez, você não come uma pizza de uma vez. Se você come, não sei, às vezes a pessoa come, né? Isso vai te fazer mal num dado momento. Com o estudo é igualzinho, tua cabeça começa a se atravessar, você vai ficar muito ansiosa, ansioso, e você não vai render, não. Coloque dose, né? Se a gente fala, você falou uma coisa muito legal, se eu quiser a pessoa, às vezes nem tem esse conhecimento da sociologia, né? Não, ela não tem, e isso é um processo de mudança. E se colocar uma carga nova de informação que você não tinha, e nenhuma mudança do dia para a noite. Então nós vamos com aquilo que é possível, com aquilo que vai nos satisfazer, e você tem a certeza, de pouquinho em pouquinho o nosso cérebro começa a querer recompensa. Recompensa é ler mais 10 de páginas hoje, é mais 15 amanhã. Ah, mas hoje eu não quero nem saber o Durkheim, hoje não me escapa. Quando você vê, você está perseguindo aquilo, e você vira uma prática para a sua vida, até nas suas leituras, na sua carreira, você vai ficar uma pessoa, esse é um vício que eu recomendo para todo mundo, o vício da leitura. Você vai virar aquela pessoa que você termina de ver um filme, você já quer achar o roteiro, quando você vê, você já quer ver a história. Você vira uma pessoa que, eu não sei, porque eu sou assim, né? Eu termino de ler um livro, eu já quero saber as outras que escreveu, eu já vou ver a palestra. As referências, o que tem ali, esse cara leu quem? Isso mesmo. Então, quando você vê, se você tem esse trato com as coisas, fica muito mais fácil. A dica é essa, não leia tudo de uma vez, e sempre que for possível, você pergunte para quem entende. Converse com as pessoas. Nossa, eu tô com uma dúvida tenebrosa. Tem aí o meu Insta ali, é só perguntar. Eu duvido que o Marx falava isso. Pergunta, as pessoas estão aí para te ajudar. Não falava, perceba isso, veja na página tal. A gente conversar, a gente trocar e a gente se organizar, isso é vida. E não é coisa chata não, prof, não é ser chato. Eu sou de Sagitário, eu sou a pessoa menos disciplinada do mundo e tá dando certo. Então imagine. Dá certo para todo mundo. Eu brinco isso quando eu falo da inteligência emocional, porque eu sou ariana. E aí quando as pessoas descobrem que eu sou ariana, rolam, não tem condições. Mentira! Que é dessa pessoa, gente, eu sou ariana trabalhada que eu medito, dá licença? Eu sou a prova viva que um trabalho regular de inteligência emocional faz o quê? Faz milagres. Olha essa ariana aqui, ó. Ela dar umas estouradas, mas tá tudo sob controle. Humana, precisa de ver. Acho que esse movimento de olhar para a leitura, eu leio muito, você lê muito. E aí, às vezes, para quem tá nesse rolê ainda, né, pré-vestibulando, olha pra, como é que a pessoa gosta de estudar? Porque tem resposta imediata prazerosa. Eu, quando leio, meu sistema dopaminérgico ativa na hora. Libera dopamina. É bom. E aí, às vezes, eu tô dando aula em pós-graduação, e aí, eu gosto de fazer isso demais. Gente, vou contar uma fofoca agora de bastidor. Olha, isso aqui é único, hein? Aí vou falar de um autor. E aí, conta a fofoca, todo mundo fica espantado. Na sequência, eu falo, gente, isso aqui é o primeiro capítulo do livro. Ninguém leu. Obrigada de nada.
essa fofoca o autor contou desse jeitinho. Porque eu gosto de ler, principalmente livro. Artigo científico é um pouco mais técnico, mas dá o embasamento. Para cá a gente não tá falando disso. Mas o livro me dá uma sensação de que tô eu e o autor tomando café. Vai, querido, o que você pensa? Não diga. Menino, não é de... Concordo. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Olhar para essa leitura com esse formato, né? Muitos autores têm essa linguagem que aproxima. Tá falando de uma visão de mundo que esse autor tem, que essa autora tem. Enxergo assim, dou conta de ver assim, não dou conta. Acho lindo quando um autor, ele mesmo refaz a própria teoria. Isso é maravilhoso. Escrevi esse livro, tô escrevendo logo porque eu estava errado no caso. Revis. Isso é maravilhoso, isso é dialética pura da ciência, né? Então, ter essa oportunidade de olhar para isso dessa forma faz a gente ficar assim, doida no livro, igual a gente está aqui falando. Construir essa experiência muito positiva, vai dar essa segurança para a redação que todo mundo tanto pergunta, e é para a vida, né? Eu comecei cutucando a Sabrina perguntando de Enem, ela já me trouxe linda e plena. Para a vida. E é para a vida. É para a vida, né? Aprender sociologia é para a vida. E Sabrina, quem está aqui escutando a gente devanear e aí empolgar, e não é seu aluno, e falou assim, gente, eu quero isso para a minha vida. No caso, quero gostar de ler. Quero aprender sociologia. Como é que faz? Tem como aprender contigo? Como é que é isso? Então, as aulas, até, né, você mencionou, eu já dei essas aulas, tá lá no YouTube, mas para quem quiser ver um pouquinho do trabalho, hoje é mais no audiovisual mesmo, né? Eu até estou aqui na produtora, a gente veio aqui hoje, depois de um tempão. Hoje eu trabalho, tenho o meu perfil pessoal, que é só perguntar, a gente faz cada coisa lá. Esses tempos a gente fez uma live explicando escrita criativa para mulheres. Então, era voltado para as mulheres, a gente tem, às vezes, um universo em cima. Então, a gente fez lá umas lives bem legais, vai ter um curso em breve, então é só ficar lá no meu Insta pessoal, mesmo hoje, e o da Trópico, que é o da produtora, que lá tem vídeos, tem muita coisa legal que a gente gravou, carnaval de rua, a meninada foi pra rua, né? Teve uma época, gente, que a gente podia ir pra rua, fantasiar, se abraçar. Tem um termo. Então, tem a Trópico e o meu perfil pessoal, eu sempre estou aberta lá, a prof me encontrou por lá, é só perguntar que eu fico online quase que sempre. Eu acho que é mais fácil assim. E o meu e-mail está à disposição para quem quiser perguntar, nem que a gente faça uma roda aí de tirar dúvidas, isso não custa nada, a gente tem que compartilhar para a gente entender melhor, não tenha dúvida, estou à disposição. Massa, amei. Sabrina, muito obrigada. Amei te ouvir, que bate-papo gostoso. Se não é o tempo aqui, o time, eu ficava aqui o dia inteiro batendo papo. Achei maravilhoso como as nossas ideias vão concatenando. Quero te agradecer mais uma vez. Achei que foi maravilhosa a nossa entrevista do Papo Leal sobre sociologia para o Enem. Queria que você deixasse uma dica final. Nessa hora eu me sinto bem Marília Gabriela, sabe? Já olha, uma dica, um poema, uma frase, uma citação. Diz aí uma dica final para essa galera que quer sair bem no Enem. O que você vai deixar de orientação? Eu acho que tem uma frase que eu gosto, que eu tenho até tatuada em algum lugar aqui, né? Em alguma parte do corpo eu tatuei isso. Em algum lugar, que é uma frase do Foucault. Foucault disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueço: fazer é pensar. Então, toda vez que a gente coloca a nossa cabeça a serviço de algo, a gente se potencializa como ser humano. Eu falei isso muito porque eu acredito mesmo que o nosso esforço, né, como pessoas, ele vai surgir desse conhecimento, dessa troca possível. E a pergunta que você deve se fazer é isso: o que é que você hoje faz para ser uma pessoa que se eleva? O que hoje você consome que te dá alegria, te dá felicidade e você vê luz no fim do túnel? Porque o mundo nos atravessa, o mundo ele é muito difícil, tem dias que a gente não tem vontade nenhuma de levantar da cama. Então você pense o que é que te alimenta, qual é a utopia que você deseja e trabalhe para isso. Professora, mas é difícil, Setembro Amarelo, é uma angústia, não tenha dúvida. Para isso, busque aquilo que de alguma forma está conectado com o teu essencial. Meu essencial é passar no Enem e eu quero ter uma carreira melhor para ajudar a minha mãe. Se conecta no essencial, vai ao encontro do essencial. Elimina o que é lixo, elimina ódio, elimina violência. E seja bem feliz nesse aspecto, né? E aí, prof, eu vou dar um monte de dicas, eu vou compartilhar com você, de um monte de canal, né? Quando sair a entrevista, para as pessoas verem. A gente tem que ler as autoras negras, a gente tem que ver. Tem muitos filósofos e sociólogos negros que, gente, pode cair, você vai ficar assim,
Ui, quem são? Então, São pessoas de uma potência que nós não temos conhecimento. Gente, vai cair, a questão racial está comendo no mundo, presta atenção. Então eu vou dar dicas lá quando sair o vídeo, eu publico. Tem assim canal no YouTube que eu me divirto, a Tempero Drag, aquela moça é maravilhosa. Tem muita gente boa aqui, ó, leitura obriga a história. Esse menino, ele é muito professor de história, mas ele é engraçado, ele faz umas piadas, não perde, tem muita coisa boa, eu vou dar dica lá. E pensa, faz para você ter uma vida melhor e de quem está ao teu redor. Acho que é isso. amei, amei. Tô aqui babando aqui assistindo aqui, eu não esqueci. Lá eu estou à disposição, prof. Massa. Sabrina, obrigada mais uma vez. Para você que está aqui com a gente, beijo e até o próximo Papo Leal. Tchau. Beijo, boa prova.